Olá, seja bem-vindo. Essa é a primeira de uma série de aulas de física. Meu objetivo é passar para você uma ideia mais intuitiva sobre a física, com foco especialmente na mecânica. Deixe-me ver se estou passando para você esse senso intuitivo. Nós podemos começar então a falar da física com uma das fórmulas mais básicas que ela tem, ou seja, ela diz que a distância, vamos até mudar a cor aqui, vou ficar um pouquinho mais claro, que a distância é igual a velocidade multiplicado pelo tempo. Você pode ter visto essa fórmula apresentada de diferentes formas. Ao invés, por exemplo, de utilizar a letra D para a distância, pode ter visto como S para simbolizar o espaço, mas isso não é a parte mais importante. Ao final, tudo conduz à mesma coisa. Então vamos ficar aqui nessa nossa primeira fala com a letra D. O que a fórmula diz é que a distância que você percorre, que é essa letra D, é igual a velocidade multiplicada pelo tempo. E isso, por enquanto, nos basta. Antes que eu apresente os dois exemplos rápidos sobre esse assunto, eu quero apresentar uma distinção entre velocidade vista como uma grandeza física escalar e a velocidade vista como uma grandeza vetorial. Quando as pessoas falam de velocidade na linguagem do dia a dia, essa distinção não é feita. Deseja-se saber normalmente quão rapidamente você está se movimentando e isso é o bastante. Tecnicamente, a velocidade é uma grandeza física do tipo vetorial, ou seja, para sua especificação completa é necessário informar o seu valor e a sua direção. Por exemplo, é necessário informar que a velocidade é igual a 20, ou seja, a sua intensidade é essa. As unidades que nós estamos utilizando é o quilômetro por hora e que essa velocidade está acontecendo, por exemplo, para o norte. Ou seja, a intensidade é 20, a unidade para poder medir a distância é o quilômetro, para medir o tempo é a hora e a direção em que a velocidade, a distância está sendo percorrida é para o norte. Provavelmente isso pode confundir você um pouco nesse momento, mas tudo que você deve saber é que um vetor tem magnitude, ou seja, 20, quais são as unidades que está sendo utilizado para medi-lo, e também tem esse caráter direcional, ou seja, 20 km por hora para o norte, mas também poderia estar sendo para o sul. Quando se informa apenas o valor da velocidade, estamos falando de uma grandeza escalar. Por exemplo, quando dizemos a velocidade é igual a 10 km por hora. E não estamos preocupados se está acontecendo para o norte, para o sul, para o leste, oeste, para cima ou para baixo. Estamos falando de uma grandeza puramente escalar. Essa é a diferença técnica entre um vetor e um escalar. Isso pode não parecer tão óbvio, provavelmente, no âmbito dos poucos exemplos que apresento a seguir, essa questão não seja tão relevante. Mais adiante, à medida que avancemos na solução dos problemas, penso que você descobrirá que a noção de velocidade como grandeza vetorial, ou seja, a velocidade como grandeza vetorial, é mais útil, porque existe a noção de uma velocidade. Por exemplo, nós podemos ter a noção do que vem a ser uma velocidade positiva, por exemplo, quando vamos para o norte, e de uma velocidade negativa quando vamos para o sul. Quando se informa apenas o valor da velocidade, a direção não está envolvida. Então, dito isto, não vamos nos prender tanto nessa discussão nesse momento, porque não pretendo fazer você pensar que esse assunto seja difícil, o que realmente não é. Vamos então resolver uns dois problemas rápidos sobre o assunto. Digamos que eu tenha andado 50 metros, ou seja, a distância é igual a 50 metros. Ou seja, eu caminho a distância de 50 metros. Na realidade, deveria ser chamado de mudança de distância ou variação de distância,
mas para os problemas que vamos resolver nesse momento, isso não faz muita diferença. Então, distância igual a 50 metros. E vamos dizer que o tempo decorrido para eu percorrer essa distância de 50 metros, que o tempo tenha sido igual a 10 segundos. Ou seja, percorri uma distância de 50 metros e um tempo igual a... gastei para isso, ou foi despendido para isso, um tempo igual a 10 segundos. Assim, se usamos a fórmula, nós temos, ou seja, vamos usar aqui a nossa fórmula que diz que a distância é igual a velocidade vezes o tempo, e vamos aplicar essa fórmula aqui no nosso exemplo, né? Ou seja, distância é igual a velocidade multiplicado pelo tempo. Foi dada a distância, ou seja, 50 metros. Foi dito que a velocidade nós não sabemos qual é, mas que o tempo decorrido para percorrer foi de 10 segundos. Se eu desejo encontrar o valor da velocidade, ou seja, se eu estou centrado, ou seja, procurando exatamente saber qual é esse valor da velocidade, veja só, eu posso, do lado esquerdo dessa expressão, que tem 50 metros, eu vou multiplicar por 1 sobre 10 segundos. Aqui está a velocidade. Eu vou pegar os 10 segundos que eu tinha e também vou multiplicar por 1 sobre 10 segundos. Estou fazendo isso porque desejo mostrar para você que quando nós dividimos os números, nós devemos também dividir as unidades, para que a gente chegue ao final do exemplo com as unidades apropriadas, com as unidades corretas, né? Bem, esse 10 com esse 10 simplifica, e o segundo com o segundo também simplifica, ou seja, simplifiquei o valor do tempo, 10 com 10, e simplifiquei também a unidade, segundo com segundo. Do lado esquerdo nós vamos ficar com os números 50 dividido por 10, vai dar igual a 5. E sobrou o que? Metro no numerador e segundo no denominador. Do lado direito restou apenas o valor da velocidade. Ou seja, essa é a forma que a gente deve manipular esse tipo de equação. Ou seja, a velocidade, nesse exemplo em que eu percorro 5 metros e gasto 10 segundos para isso, a velocidade está dando igual a 50 dividido por 10, e são 5 metros a cada segundo. Ficamos assim com 5 metros no numerador e 1 segundo no denominador, ou seja, 5 metros no numerador. Aqui está só segundo, mas pode ver aqui que junto desse segundo tem o número 1, ou seja, 1 segundo. Uma coisa que eu quis chamar a atenção é que as unidades podem ser manipuladas como manipulamos os números e chegamos sempre na resposta correta. Pode parecer óbvio nesse caso, você talvez não precisasse resolver o exemplo dessa maneira, ou seja, tão simples, mas uma vez mais, quando a gente começar a trabalhar com exemplos mais complexos, isso aí vai ser de grande utilidade. É importante que a gente seja capaz de lidar com as unidades físicas da forma que acabamos de apresentar. Nós poderíamos perguntar, se eu digo que a velocidade é igual a 7 metros por segundo, então vamos colocar aqui, se eu digo agora no novo caso que a velocidade é igual a 7 metros a cada segundo, e que o tempo, ou seja, estou me deslocando 7 metros a cada segundo, eu gostaria de saber, decorridos 5 segundos, que distância eu terei percorrido. Então, de novo, é usar essa fórmula da física, que a gente diz que é uma das fórmulas mais simples que existe, né? Então, estamos aqui que a distância é igual a velocidade multiplicado pelo tempo. Foi dada a velocidade e foi dado o tempo. Estão querendo saber qual é o valor da distância. Então, a distância vai ser igual a velocidade de 7 metros a cada 1 segundo, multiplicado pelo tempo decorrido, que foram 5 segundos.
Então a distância percorrida vai ser igual segundo no numerador, segundo no denominador simplifica. 7 vezes 5 dá igual a 35. E sobrou apenas o que no numerador? A única unidade que está sobrando lá é o metro. Então se eu estiver deslocando 7 metros a cada 1 segundo, decorrido um tempo de 5 segundos, eu terei percorrido 35 metros. Uma vez mais, não somente nós podemos multiplicar os números, 7 vezes 5 igual a 35, mas nós podemos multiplicar as unidades. Assim nós temos metros por segundo vezes segundo. Você poderia imaginar as unidades como sendo variáveis, mas elas na realidade não são, elas são unidades físicas. Metros sobre segundos vezes segundo. O segundo no numerador, que a gente tinha aqui, foi cancelado com segundo no denominador. De fato, isso será de grande utilidade quando tivermos que converter centímetros em metros, horas em segundos e todo tipo de transformação de unidades. De fato, há pouco eu produzi um vídeo sobre conversão de unidades. Com essas questões apresentadas, vamos apresentar alguma coisa um pouquinho mais complicada. Muito do que vamos apresentar você provavelmente já viu falar. Distância é igual a velocidade vezes tempo se aplica quando o valor da velocidade é constante, ou seja, essa expressão que nós colocamos aqui logo no começo, né, está falando que a distância é igual a velocidade vezes tempo, é uma fórmula da física que nós utilizamos quando a velocidade é constante ao longo do tempo. Se você está movimentando-se de 30 metros por segundo, você sempre caminha 30 metros a cada 1 segundo que passa. Você permanece indo 30 metros a cada segundo. Então essa que é a noção de uma velocidade constante, ou seja, uma velocidade constante igual a 30 metros a cada 1 segundo. Eu disparei o cronômetro, 0. Decorrido 1 segundo, eu já estarei na posição 30 metros. Decorrido 2 segundos, estarei na posição 60 metros e assim por diante. Ou seja, a velocidade permanece constante. O que podemos fazer com esse tipo de noção? Bem, vou apresentar adiante um conjunto de exemplos bastante úteis envolvendo o problema de projéteis, ou seja, de lançamento de projéteis. Estes problemas envolvem a aceleração da gravidade. Nós podemos analisar outros problemas envolvendo a aceleração de carros. Provavelmente iremos fazer isto. A aceleração da gravidade é de fato igual a 9,8 metros por segundo. Vamos baixar aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de quadro, né? Então a aceleração da gravidade, como a gente estava falando, que é conhecida, denotada com a letra G, ela é um tipo de aceleração notada pela letra G. O valor dela é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. É assim que a gente vê falar na aceleração da gravidade. Ela é uma aceleração que aponta para o centro da Terra. A aceleração também é uma grandeza do tipo vetorial, mas para iniciar nossos cálculos vamos trabalhar apenas dizendo que seu valor é de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, vamos dar uma arredondada, porque não é nosso objetivo nesse momento complicar muito, apenas dizer que G pode ser, não vamos nem colocar o sinal de igualdade, esses dois tio aqui, um em cima do outro, diz G é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Estamos fazendo uma aproximação. Para representar a aceleração da gravidade é usado o símbolo G, como nós acabamos de falar. Para efeito de cálculos, nos exemplos podemos assumir no G um valor de 10. Pronto. Dito isso, eu imagino que você esteja pensando quando olha para esse estranho tipo de unidades contidas na aceleração, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. O que é que vem a ser isso? Isso é o que nós chamamos de aceleração. E eu penso que uma vez que você veja a aceleração usada em alguma dessas fórmulas, começará
a fazer um pouco de sentido sobre como essas unidades são trabalhadas. Vamos começar com um exemplo muito simples, onde nós iremos imaginar que um pedaço de pedra, ou para que não pareça muito perigoso, vamos imaginar apenas a queda de uma moeda, ou seja, uma moeda que é lançada do alto de um edifício. Ou seja, tem um edifício bastante alto, de onde nós vamos lançar a moeda. E vamos utilizar, vamos analisar esse tipo de movimento, onde a aceleração da gravidade vai estar presente de forma bastante explícita. Paramos nesse vídeo e a gente se vê brevemente.